aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Eu ia dizer tipo, bem-vindos a outro vídeo, mas faz tanto tempo que eu não gravo que é melhor dizer alguma coisa diferente. Então eu vou deixar explicado um pouco melhor o que aconteceu, o sumiço aqui do canal, ali na aba de posts do canal, né? E eu já expliquei por cima, eu já falei por cima o porquê que eu sumi. Eu vou explicar, vou falar por lá o que aconteceu, como andam as coisas e tal. Pra quem viu lá, a minha cachorrinha tá com um probleminha de saúde e esse último mês foi basicamente preocupado com ela, cuidando dela, assim, tendo que dar remédio, colocando o colírio e o tempo inteiro, assim, porque não bastava o probleminha que ela teve nos olhos antes, ela teve agora um problema um pouco mais sério, mas ela tá se recuperando. Eu vou falar um pouco melhor disso por lá. Hoje a gente volta aqui pra falar de Jinx, né? Eu tô com uns conteúdos preparados pra sair pro canal também. Nesse tempo eu acabei escrevendo alguns roteiros, né? Eu não tinha carisma pra gravar, mas eu preparei alguns conteúdos e em breve eu vou estar trazendo eles aqui pro canal também, mas logo coloco os capítulos novos de Jinx em dia, tá? Hoje eu tô aqui gravando pra vocês o 91, o roteiro do 92 e 93 que vão sair num único vídeo já tá pronto também, eu já solto, gravo e solto pelo canal também, que inclusive vão sair juntos porque o 92 foi basicamente sacanagem, né? Então não tinha material pra um vídeo só. Então logo eu coloco os capítulos de Jinx em dia pra quem tá esperando por isso. Já tem o vídeo de animes indicados pra Fujoshis da próxima temporada, eu já preparei esse roteiro. Então tem mais coisa que eu tô preparando, espero que vocês voltem pro canal, voltem a gostar dos vídeos. E agora vamos falar então de Jinx, do capítulo 91 de Jinx. Esse capítulo 91 que é basicamente um grande divisor de águas na história de Jinx, porque ele mostra um momento onde o Jae-kyun ele toma consciência e arrependimento de todo o mal que ele causou pro Dan em toda essa história. Já deixa seu like no vídeo pra ajudar no canal, se inscreve, ativa as notificações se for novo por aqui. Se tudo correr bem, daqui pra frente a gente volta com os conteúdos em um ritmo normal e saudável pra mim e pra vocês. Se puder e quiser ajudar o canal financeiramente, tem a chave Pix aqui na caixa de descrição e também você pode clicar no botãozinho Seja Membro para saber um pouco mais sobre o clube de membros do canal. E agora vamos então falar sobre o capítulo 91 de Jinx. E claro, é muito importante, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo para eu saber o que você tá achando desse capítulo também. O Jae-kyun simplesmente não consegue dormir, ele tá com os pensamentos imersos em todas as coisas que ele descobriu nas últimas horas. A imagem do homem nojento que violentou o Dan toma conta dos pensamentos dele. A gente vê inclusive o Jae-kyun vendo a notícia sobre a punição que o homem teve pelos crimes dele, né, que saiu na época em alguma reportagem, mas aquilo não parece suficiente pra ele. Ele tá transbordando em raiva. Mas uma coisa assombra ele mais do que tudo, é saber que o Dan, mesmo passando tudo que ele passou, que o Jae-kyun acabou de descobrir, ele ainda viveu tudo aquilo de ruim com o Jae-kyun. E mesmo depois disso tudo, ele ainda conseguia lidar com aquilo que ele passava como lutador porque gostava dele. Ele lembra do Dan falando sobre os sentimentos que ele tinha, falando disso no passado, e aí ele começa a se perguntar se o Dan não sente mais isso. Esse tempo todo o Jae-kyun achou que tudo seria muito mais fácil, ele traria o Dan de volta, o Dan iria ficar saudável, se reerguer e tudo ficaria bem como era antes. Mas não, o Jae-kyun ficou cada vez mais ganancioso nessa relação. Apenas ter o Dan por perto já não parecia mais o bastante pra ele. Ele queria o amor do Dan, mas lembrar do Dan falando sobre isso e como isso parece ter virado passado pra ele, faz o Jae-kyun cair na real. Tudo que ele pode fazer nesse momento é se lamentar. No dia seguinte, os acontecimentos da noite anterior também consomem os pensamentos do Dan. Como aquele velho
velho nojento pode aparecer na frente dele daquele jeito depois de tudo que ele fez? O Dan, que a gente nunca viu falar mal de ninguém, ou nem mesmo sentir raiva, ele sente nojo só de pensar naquele homem. E claro, não é por menos. E é claro, ele fica se perguntando ainda o que aquele velho porco pode ter dito pro Jae-kyun que deixou ele tão irritado. Irritação essa que é ilustrada pra gente com o Jae-kyun destruindo mais um dos sacos de areia durante o treino da academia, enquanto o Dan observa aquilo tudo. O Dan assiste de perto o lutador descontar a raiva dele durante o treino, inclusive nos sacos de areia. Provavelmente irritado por não ter podido fazer nada na noite anterior contra aquele homem, ou talvez até por entender que ele mesmo não é muito melhor do que aquele velho porco. O Dan finalmente tem o retorno ao médico depois de um bom tempo de tratamento, acompanhado pelo Jae-kyun como sempre, e as notícias são boas, o seu tratamento teve uma boa evolução e eles vão começar a poder parar com os remédios gradativamente. Além disso, o médico fala que ele já parece bem o suficiente para poder começar a dormir sozinho. Na primeira noite dormindo sozinho, depois de tantos dias dormindo ao lado do lutador, o Dan não consegue deixar de estranhar a ausência dele. A cabeça dele tá repleta de preocupações com o Jae-kyun. Ele tem estado de mau humor desde o dia daquele jantar, onde aconteceu aquilo tudo com aquele velho. E agora, dormindo longe dele, tudo que o Dan consegue desejar é que ele possa dormir bem nas próximas noites. Quando o Dan finalmente pega no sono, um Jae-kyun que parece levemente alcoolizado entra no quarto, inclusive com uma garrafa na mão. Os problemas para dormir parecem voltar a assombrar o lutador nessas últimas noites, que inclusive agora volta a recorrer à bebida para conseguir dormir. Ele senta ao lado do Dan na cama e faz uma menção de tocar ele, né? Estendendo a mão para perto do Dan, mas assim como na última conversa deles, ele desiste antes de tocar o rapaz. Ele sente que não merece alcançar ele, chegar no Dan. Então ele chama pelo Dan, que acorda e de repente o Jae-kyun começa a cuspir tudo que ele tá sentindo naquele momento. Ele fala que sente que não é diferente dos homens que já tentaram abusar do Dan ao longo da vida. E que não consegue deixar de pensar que mesmo o Dan tendo passado por tantas coisas traumáticas como aquela, ele ainda foi lá e fez uma proposta como a que ele fez no começo de tudo. Assim, gente, vamos combinar que ninguém se torna santo por se arrepender das coisas que fez, mas que esse capítulo tem um salto e mostra uma evolução de personagem muito foda, isso é bem claro. Eu já gostava muito da construção e evolução de personagens que a Minghua tem em BJ Alex, mas eu acho que aqui ela leva as coisas em níveis mais extremos, né, por trabalhar com uma história muito mais sensível. Coloca a gente a revisitar tudo que o Dan viveu e a observar também como a personalidade e as ações do Jae-kyun mudaram até aqui. E também o que ela já entregou da história do passado do Jae-kyun pra gente, coloca a gente a questionar sobre como poderia uma criança que cresceu na ausência de qualquer tipo de carinho e em um lugar onde parecia que apenas a violência poderia resolver as coisas, poderia talvez pensar de uma maneira diferente. O Jae-kyun cresceu num lugar tão conturbado quanto. O Dan é pego de surpresa com tudo aquilo e logo percebe que o Jae-kyun bebeu. Tentando acalmar ele, então, ele fala que tá tudo bem, que tudo aquilo ficou no passado. Aquilo não é o bastante. O Jae-kyun diz que o Dan sempre fala isso, tá sempre tudo bem, tudo ficou no passado, mas durante todo esse tempo o Dan nunca esteve bem. Ele confessa que a culpa tá destruindo ele e que ele tá se sentindo um merda, que ele não sabe nem mesmo o que fazer com ele. Essa honestidade repentina do Jae-kyun faz o Dan expor alguns sentimentos honestos que ele tem também. Ele então fala que o Jae-kyun não precisa se desculpar,
que no final das contas, no meio disso tudo, também tiveram momentos felizes. O Jae-kyun não esperava aquela confissão, né? Não esperava isso do Dan, então ele pego de surpresa, ele reage instintivamente e beija ele. O Dan retribui o beijo, então como a gente tá falando de Jinx, logo os dois já estão se despindo. A expressão do Dan parece bastante insegura nesse momento, mas então em uma atitude completamente inesperada dele, ele meio que empurra o Jae-kyun e parece disposto a tomar a iniciativa dessa vez. Prestes a ter a iniciativa durante o sexo pela primeira vez, ele avisa e deixa bem claro pro Jae-kyun que ele não tá se forçando a nada, que ele quer fazer aquilo dessa vez. Então, com a promessa de um capítulo 91 cheio de sacanagem e com um Dan que talvez a gente não tenha visto até agora, o capítulo 91 de Jinx acaba. Eu acredito que esse capítulo mudou definitivamente o rumo de muitas coisas, ou talvez pelo menos como o Dan e o Jae-kyun vão lidar com as coisas daqui pra frente. O Jae-kyun, ele já vinha sendo humanizado, com desenvolvimento inteligente e fácil de se apegar, mas agora a coisa foi levada para um outro nível, porque mostrou um lugar completamente frágil dele. A história não torna eles um casal, definitivamente, né? O Jae-kyun não se confessou ainda e o Dan, teoricamente, já deixou esses sentimentos de lado. Mas ela deixou claro pra gente nesse momento que, diferente do que a gente viveu praticamente a primeira temporada inteira e vários capítulos pra trás de Jinx, o Jae-kyun já não vê mais o Dan apenas como um simples objeto de desejo dele ou pra lidar com a sua superstição. E para o Dan, parece surgir nesse momento um lugar onde ele pode finalmente ver o sexo como um momento real de prazer. Um momento onde finalmente os dois devem aproveitar. Gente, muito bom esse capítulo. Eu tô super animado com a história. Esse é um dos capítulos assim mais sensíveis e mais intensos que eu li e me deixou muito mais envolvido. Em alguns momentos eu achei que a história podia estar se perdendo, mas isso aqui me fisgou de uma maneira de novo assim absurda. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.